Melhor Alentejo é espírito de missão. Terra de sol e de água, de planície, mas também de praias, de festivais de verão e de mostras de inverno, de fortes e de castelos, de igrejas e de conventos históricos. O Alentejo apresenta-se no presente como um dos mais emblemáticos postais turísticos não só de Portugal, mas do sul da Europa. Contudo, o desenvolvimento do turismo no Alentejo apresenta desafios que o distinguem das demais regiões nacionais e que carecem ser compreendidos e respondidos para a tão eficaz e desejada evolução. Quais são, então, os desafios que se impõem ao desenvolvimento do turismo na região do Alentejo? Que produtos diferenciadores a região dispõe ou pode promover? E qual o verdadeiro papel da cultura local e do património no âmbito turístico? Para nos responder a estas e outras questões, temos connosco Ana Sofia Cardoso, jornalista. Muito boa tarde a todos. Já estamos atrasadíssimos e ainda estava a cumprimentar os nossos convidados para debater neste painel que, para mim, talvez seja o mais apelativo, é o turismo e os novos desafios do turismo na nossa região de paixão, do nosso Alentejo. E, portanto, antes de mais, é uma grande honra estar aqui a debater sobre o nosso Alentejo, que é, de facto, a minha paixão. Passo a apresentar os nossos convidados. À minha direita, Jorge Rebelo de Almeida, é o presidente do grupo Vila Galé. Também aqui mais perto de mim, Ana Paula Amendoeira, é diretora regional de cultura do Alentejo. E depois, ao meu lado esquerdo, João Martins, é investigador, tem um projeto muito interessante na área das aldeias lar, já vamos perceber o que é que isso é. E depois também um sonhador, mais lá ao longe, Tó Romano, do projeto Eva Dreams, a florir Portugal, dar no fundo mais cor. Não é só sonhador, mas também tem a ver com ganhar poder económico através das flores. Não é só para ficar bonito. Vamos então tentar perceber o que é que podemos fazer mais pelo nosso Alentejo no turismo. O que é que atrai os turistas? O que é que os pode atrair ainda mais? O que é que os pode trazer até à nossa região e não ficarem apenas noutras ou não ficarem apenas em Lisboa? E o que é que os pode convencer a visitar-nos? Sabemos que já há muita gente a visitar o nosso Alentejo. Temos por cá, por exemplo, Madonna, que esteve em Lisboa, mas atreveu-se e visitou também a região do litoral alentejano e, portanto, se ela gosta, outros também gostarão. Nós todos gostamos, com certeza. Jorge Rebelo de Almeida é um dos homens grandes do turismo em Portugal, com o grupo Vila Galé, com uma aposta agora mais recente, voltada para um nicho de mercado. Mas pode não ser assim um nicho tão pequeno, o agroturismo. Não é nova a aposta. Nós fomos pioneiros nessa situação. Começámos em 2000 por fazer aqui, mesmo em Beja, o nosso primeiro projeto de agroturismo, que é um hotel rural, que na altura devo confessar que foi atribuladíssima a aprovação, sofrida, dorida, penosa, mas também se não fosse isso, também não tinha graça nenhuma, porque eu hoje não tinha nenhuma história para contar. E assim, estas coisas difíceis é um bocadinho como aos partos. Depois, quando são sofridos, a gente conta e foi muito engraçado. Fizemos ali um projeto que foi pioneiro, que tem corrido muito bem. Tem sido difícil captar, apesar de nós termos em Portugal e no Brasil atualmente a funcionar 27 hotéis, é difícil trazer turismo para o Alentejo. Há muita gente no Alentejo que acha que temos tudo, que isto vale tudo. Eu sou suspeito, gosto imenso do Alentejo. Não sendo alentejano, nós fazemos... É quase. Sou quase alentejano. Fazemos vinho no Alentejo, fazemos fruta no Alentejo, fazemos azeite no Alentejo, temos gado no Alentejo e por aí fora fazemos um conjunto muito alargado de coisas. Até a determinada altura fazíamos tanta coisa que eu nunca mais esquecer de um pormenor e vou contar isto só porque explica um bocadinho porque é que o Alentejo não andou mais no turismo. Eu recordo uma vez de ir à feira de turismo a Berlim e na altura perguntar a uma senhora que estava num stand daqui do Alentejo, perguntar-lhe o que é que havia de novidades, novos projetos para o Alentejo. E ela diz, estamos numa fase muito preocupante, andam por lá umas empresas muito estranhas, uma tal de Vila Galé e uma tal de Vila Vita, que andam para ali com uns projetos que querem transformar o Alentejo no Algarve. Erro.
enfim, é falar de disparates sem saber o que é que diz, mas que o turismo tem essa característica, atrai muita gente. Eu não vou a perder energias que nunca perco a falar de coisas que não têm graça e apenas a referir esta porque acho que tem alguma graça, que era o conceito das empresas perigosas. A herdade dos Gros é das herdades nossa vizinha, é uma herdade de referência aqui do Alentejo, que produz um vinho extraordinário, é uma herdade que tem feito uma divulgação tremenda na Alemanha do Alentejo. A Vila Galé também é uma empresa com algumas profitas dadas, coisa pouca, não muito relevante, mas enfim, temos a fazer. Neste momento estamos até numa onda que é esta, que é de entendermos que os principais polos turísticos em Portugal estão suficientemente maduros e não precisam de grandes iniciativas. Agora, é assim, o meu filho Gonçalo, que é o responsável da área de marketing da empresa, diz-me que eu devo ter a ficar tonto porque esta coisa de fazer projetos para o interior, que é de alto risco, eu não acho. Nós vamos fazer, há bocadinho estava ali a conversar com o Carpinter Albino, vamos fazer lá para a cidade dele um hotel que eu acho que vai ficar sensacional, que vai ser um hotel temático sobre as fortificações militares portuguesas. Vamos fazer de uma recriação, muita gente não sabe disto. As fortificações militares portuguesas são imensas, são dezenas e dezenas. Nós selecionámos 21, 7 da América Latina, 7 da África e 7 da Ásia. E vamos ali fazer, digamos que uma espécie de museu das fortificações. E vamos recuperar um edifício que está completamente em ruínas. Eu, por acaso, pensava que era só há 20 anos que a igreja lá não tinha telhado, mas afinal não. Há muito mais que isso. Estive lá no sábado e andei a besbilhotar aquilo tudo. Agora é assim, vamos fazer manteigas. Pois manteigas é difícil, mas eu acho também um lugar maravilhoso no Vale Glaciar. Fizemos Évora. Curiosamente, também algumas pessoas diziam, cuidado que Évora é perigoso, que vocês vão fazer um hotel muito grande. Fizemos um hotel que está a ser um êxito tremendo, porque tem um grande centro de convenções, veio trazer um novo tipo de negócio que havia pouco no Alentejo, que eram os eventos de grande dimensão. Nós temos uma sala com capacidade para 500 pessoas e por isso temos estado a apostar. Para além disso, ainda temos aí um desafio que eu já me comprometi, que é virmos concorrer quando abrirem o concurso para Alteares do Chão. Porque eu acho, em primeiro lugar, que temos todos que dar uma ajuda também ao Distrito de Porto Alegre, que precisa, de facto, de algum sangue novo, de alguma energia nova. Eu acho que as empresas, quando estão bem de vida, eu costumo dizer, eu comecei em Portugal do zero, eu tirei o meu curso de Direito a trabalhar, fui advogado, fiz esta empresa em 1986, agora começam a fazer contas e dizer, o gajo é feito de boa caraças, mas não é assim tanto. Eu estou na linha do Carpinter Albino, foi para acordar um bocadinho, senão alguém ainda dorme aqui na sala, portanto temos que mesmo que animar isto. Aqui o Alentejo o que é que precisa? Precisa, sobretudo, de uma mudança de postura das pessoas. Eu lembro-me daqui há uns anos, já não sei se era ali o bom amigo Jorge Polido Valente, estava como Presidente da Câmara, fez um evento, trouxe aí as forças vivas do país para falar sobre o aeroporto de Beja. E o discurso era tão miserabilista, tão triste, tão enfadonho, que eu dizia assim, que diabo. A certa altura falavam assim, estamos no Alentejo profundo. E eu disse, passa a expressão menos bonita, mas que porra é esta? Nós estamos a 1h30 de Lisboa. É que nós às vezes falamos com um discurso lacrimejante, de nos queixamos de tudo. E eu acho que esse é o primeiro passo, é da gente não gastar as energias a queixarmos do que está mal no Alentejo, mas darmos contributos positivos, uns pequenos, outros maiores. Eu estava aqui a comentar que a iniciativa daquele amigo, que por acaso não conheço... Do João Martins. Que tem o projeto do Florir e que eu acho do Tó Romano. Que são estes contributos que nos põem bem dispostos, porque hoje nós o que é que precisa? O turismo não precisa de nada especificamente para o turismo. O turismo, para ter interessante, para captar pessoas, precisa que a região esteja desenvolvida. E há muita gente hoje que se convenceu que é assim, o Alentejo é agricultura. Eu, por acaso, que vim para a agricultura por uma razão muito curiosa, que foi a dizer assim, mas que raio. Na altura tínhamos um governante, que não interessa referir quem, que todos devem lembrar, que decidiu que a agricultura não era nada muito interessante para o país e também que a pesca não era nada muito interessante. E eu disse, este gajo é uma besta, porque de facto uma atividade que é fundamental neste país é a agricultura. Agora, o Alentejo, não vamos agora rotular o Alentejo
como o destino agrícola do país também é agrícola, pois nós, e olha, nós que não éramos agricultores, como há pouco referi, fazemos o vinho de Santa Vitória, já agora para fazer uma propaganda, os azeites de Santa Vitória e por aí fora, tudo de Santa Vitória, que não é nenhuma invenção criativa, é o nome da freguesia onde se situa a nossa propriedade, que é Santa Vitória, que tem uma estação de caminho de ferro linda. Jorge Rebelo de Almeida, mas para si o Alentejo pode atrair mais como? Não é só agricultura, como dizia, não é só rural, é o que mais? Hoje Portugal está a atravessar uma onda extraordinária de turismo. Nós não nos podemos pôr, eu não sei se tem o meu amigo Ceia da Silva, que eu costumo discutir estas coisas às vezes com ele, já foi embora, que é assim, não adianta o Alentejo pôr-se em bicos de pés a dizer estamos aqui e queremos chamar turistas. Não, nós temos é que ir buscá-los. E nós temos atualmente muitos turistas no Algarve, temos muitos turistas em Lisboa. Eu ando há tempos a vender a ideia e vou ter que pagá-la, se calhar, do meu bolso, para fazer um comboio histórico ou gastronómico, para trazer gente de Lisboa a Évora, a Beja, passa ali pela Santa Vitória, já agora, e de caminho vai até ao Algarve. E estes comboios, há uma amiga minha, que é a Joy, que é a dona da Vila Joy, que tem feito imenso pela gastronomia, pela imagem gastronómica do país, que tem feito uns comboios históricos. Pegou naquele comboio presidencial que não servia para grande coisa e que está a ser muito bem utilizado. Porque o que é que nós no Alentejo temos que mostrar às pessoas? A realidade. Esta é a terra do El Andaluz, ou do Al Andaluz, que ninguém divulga. Ninguém divulga e, no entanto, foi uma fase histórica super interessante. Nós, no Vila Galevra, fizemos uma homenagenzinha ao Al Andaluz. Pois temos tanta realidade aqui. Temos os centros históricos para recuperar. Porque não se esqueçam desse pormenor. O turismo foi uma alavanca extraordinária para recuperar os centros históricos. Veja-se o caso de Lisboa, veja-se o caso do Porto, que de repente, onde nós ainda temos o maior hotel do Porto e estamos agora a fazer um segundo hotel também, o que é que aconteceu ao Porto? O Porto de repente mudou. De uma cidade chata, cinzenta, fria, chuvosa, até parece que a chuva se foi embora. Com a animação das pessoas, até o clima acho que melhorou no Porto. E o Porto hoje está a atrair muito mais gente. Porque, volto a dizer, a confiança, a boa disposição ajudam imenso o turismo. A simpatia, a afabilidade, a urbanidade, tudo isto ajuda muito o turismo. Agora é assim, há temas básicos. Este dos comboios históricos eu acho que é fundamental. Temos tanto turista em Lisboa que até precisam de passear um bocadinho pelo país. Podemos lhes mostrar. Eu estou a falar... Isso é para avançar, Jorge Rebelo de Almeida? É para avançar? Eu ando a chatear meio mundo, vai avançar, porque eu digo, eu também sou muito a casmurro, e quando me dá na cabeça, nem que tenha que ser, eu vou pagar, já andei a chatear o Presidente da CP, o Caldeira Cabral, já andei a chatear o Presidente do Turismo de Portugal, todos têm que dar uma mãozinha. Mas mesmo que não dê, nós vamos fazer esse comboio, porque eu acredito, sinceramente, eu durante muitos anos fui o chato dos apoios de praia no Algarve. Eu dizia sempre, nós temos as melhores praias da Europa, e de repente temos os piores apoios de praia, que eram umas coisas infectas, com aspecto horrível, umas barracas banhosas, sujas. E hoje temos uns apoios de praia excelentes. Eu andei nessa guerra e infelizmente ganhei. Por acaso tenho que a retomar, porque alguns deles já estão a perder, já estão a ficar deteriorados. Mas andei na guerra do peixe. Eu ouvi aos nossos clientes do Algarve dizer que vocês têm um peixe sensacional. E nós não valorizamos. Finalmente Lisboa tem o peixe em Lisboa, que é de facto uma coisa marcante para Portugal. Nós temos, não é só o peixe, a qualidade do peixe, é a forma como nós fazemos o peixe. O que é que temos aqui de muito interessante no Alentejo? Pois o vinho alentejano está a criar uma imagem boa. Hoje, nós temos que falar daquilo que temos de bom, porque em Portugal nós hoje temos uma situação em que não temos vinhos maus. Eu podia dizer, estupidamente, que o meu vinho é que era bom e que os outros não prestavam. Não. Hoje em Portugal a gente pode ir de olhos fechados a uma prateleira do supermercado que não tiram um vinho mau. Os vinhos melhoraram todos imenso em Portugal. O azeite melhorou. Nós melhoramos. O Alentejo tem fruta. Eu vim para aqui comecei por fazer 45 hectares de pera rocha e diziam que eu era doidinho. O quê? Pera rocha, que é do Oeste, aqui no Alentejo. Agora os meus amigos, ainda hoje tive ali uma delegação de gente ali de Torres, do Oeste, e que adoraram a nossa pera rocha, porque de facto a nossa pera rocha é muito boa aqui.
cresce mais depressa. É a Pera Rocha que lhe diziam para não apostar, foi o hotel em Évora que também lhe diziam que era um risco. E agora o de Elvas nem imagina. O de Elvas diz: Elvas é no cu de Judas, é quase Espanha, está fora de sítio, não vai lá ninguém, só passam por lá, a autoestrada... Mas vai travar essa guerra à mesma? Vou, claro que sim, a obra começa ainda este ano, já está aprovada aqui pela Cultura. É uma peça de reabilitação do património. Eu aqui, deixe-me só, e já me calo, deixe-me só dar 2 notas. Uma delas... Depois já volta a falar. É da reabilitação. Nós no Alentejo temos coisas lindíssimas. Estamos aqui na cidade de Beja. Por acaso, Beja agora está aí com uma ideia que tem sido lançada e que eu acho que é de todos apoiarmos, seja quem for que tenha a iniciativa, desde que as iniciativas os justifiquem, nós todos devemos apoiar. Eu acho que a Beja pode ser um centro de equitação. Nós vemos hoje a equitação em Portugal, eu já estou a falar em Alter, porque Alter é uma tristeza, uma das grandes escudelarias do mundo, estar ali meio, enfim, não vou dizer o nome, mas está assim meio distraída. E podia estar numa onda boa, numa onda muito positiva. E nós, poderá ser um grande fator de divulgação do Alentejo, poderá ser o turismo equestre. Nós temos esta gastronomia, nós temos estas paisagens, eu costumo dizer, o Alentejo o que é que tem de maravilhoso? É onde um país pequeno como o nosso parece gigantesco. Quando a gente se põe aqui, então neste Baixo Alentejo, a olhar de repente ao longe e diz, epá, mas isto é muito grande. Nós temos aqui uma terra maravilhosa. Reabilitação, pequenas casinhas, pintar as casas, voltar a reviver. E eu agora só vou terminar dizendo, para os turistas, não. Para nós que moramos aqui. Antes de mais nada. Porque, por acaso, se nós melhorarmos a nossa imagem, os turistas vão adorar também. Mas nós não devemos fazer as coisas para os turistas, nós devemos fazê-las para nós, para o nosso prazer, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para o nosso bem-estar. E vou-me calar. Já vamos retomar também essa sua perspectiva sobre o futuro do turismo e essas guerras que vai travando, apesar de toda a gente lhe dizer para não avançar e a coragem que é preciso ter para avançar. Outra guerra, Tó Romano, também tem uma. É uma guerra com flores. Explique-nos exatamente o que é esse projeto. Eva Dreams. É um trocadilho com o nome? Eva Dream é simples. O nome é estrangeiro, mas tem um propósito que é um dia mais tarde surtir efeito em quem direito, que é nos estrangeiros. Eva Dream é o sonho de Eva. O sonho de Eva não é mais do que cumprirmos o sonho ou a frase legada pelos nossos antepassados, o Portugal num jardim à beira-mar plantado. Eu gostaria, antes de explicar um pouco do Eva Dream, agradecer e enaltecer o trabalho do Manuel Valadas, o facto de me ter convidado para pertencer a este grupo. O que nos leva é o amor pelo Alentejo. Eu tenho amor pelo Alentejo, mas não só, é por Portugal inteiro. Levo comigo um sonho que também tem muito a ver com o Alentejo. Ou seja, para florir Portugal é preciso movimentar montanhas, e se eu não conseguir mover as planícies nesse sentido, então não vou conseguir nunca as montanhas. Há aqui um ponto que eu gostaria de fazer ênfase, que é um grande problema que todos nós assistimos em Portugal, que é o êxodo contínuo das regiões para as grandes cidades. A migração dos campos para as cidades no ano de 2016 reverteu-se na proporção de 10 pessoas para uma a viver das cidades para os campos. E eu acho que isso está na base de um dos grandes problemas de Portugal e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser sintomático de um problema que eu vejo acontecer em Portugal e não só, no mundo inteiro, que é o ser humano estar-se a afastar da terra. Nós não damos conta desse processo, as matrizes de sociedades modernas é nesse sentido que nos empurram, mas às vezes somos confrontados com pequenos pormenores no dia-a-dia em que despertamos. Eu, há 3 anos atrás, fiquei surpreendido quando vi num telejornal uma reportagem sobre o piquenique do continente na Avenida da Liberdade, e onde eu via, portanto, as quintas, os animais, as hortas, os pomares em plena Avenida da Liberdade, e de repente mostraram a imagem de uma catraia, talvez dos seus 10, 12 anos, a apontar para um vitelo enorme, e a apontar para o vitelo e a dizer à mãe, oh mãe, eu nunca imaginei que houvessem cães deste tamanho.
Mas o problema não é só de Portugal, é também no mundo inteiro. Há 6 meses atrás, a ver uma série de televisão do cozinheiro Oliver nos Estados Unidos, ele faz apresentar todos os legumes e vegetais que habitualmente fazem parte da nossa dieta alimentar, faz a apresentação desses produtos numa universidade americana. E então levantou cada produto um a um e pediu aos alunos para identificar. Ao levantar uma batata, foi incrível como é que uma turma de 30 alunos universitários não identificaram o que aquilo era. Era ali que vinham as french fries, as famosas batatas fritas. Portanto, é só uma situação que nós vemos acontecer e que me preocupa. O resultado, o sonho que me leva, vem de encontro um pouco à possível inversão da migração dos campos para as cidades, começar a acontecer das cidades para os campos. Isso já acontece em certa medida, é ainda uma margem muito pequena, mas vai acontecendo com algumas pessoas que estão nas cidades e que desistem dos meios mais urbanos e que vêm para o campo. Acontece, mas é na proporção de 10 para 1, claro, que eu lhe apontei ainda há pouco. Resultar, neste aspecto, a utopia que me leva de florir Portugal passa por eu fazer-vos um desafio, primeiro, a imaginarem Portugal todo florido. Imaginem o que não aconteceria se nas janelas dos portugueses, desde o Algarve até ao Minho, numa determinada primavera, toda a gente começasse a pôr flores nas janelas. Já viram a surpresa que nós íamos dar ao mundo? E já imaginaram a mensagem de paz que nós iríamos dar? E esta situação da paz não podia ser mais a propósito em função dos fatídicos momentos que o mundo acabou de viver ontem à noite em Manchester. Portugal é possível de ficar todo florido. Nós somos o país com mais horas de sol, porventura, por aí nos chamarmos lusitanos. E temos uma população que gosta de flores. O Portugal todo florido seria sinónimo de nos tornarmos o país mais turístico do mundo. Nós nem publicidade precisávamos de fazer para atrair gente a Portugal. Eu não preciso de vos relembrar o que acontece com as flores de Campo Maior, que numa só semana atrai àquela vila alentejana 900 mil pessoas. A Madeira tem turismo todo o ano e é curioso que a Festa da Flor já atrai mais gente que o famoso fogo de artifício e a passagem de ano. Curiosamente, há 2 anos atrás, a Festa da Flor eram 2 semanas, este ano estão a ser 3 e já foi anunciado que no próximo ano vão ser 4. As flores têm a capacidade de atrair turismo. Agora, imaginem se fosse um país inteiro. Eu, quando falo de turismo, eu quase que me ponho em sentido, porque, para mim, turismo corresponde à atividade que diz respeito em 100% às características de todos os portugueses. Por vezes, perante a crise, a nossa classe dirigente pede para sermos empreendedores, criativos, abrirmos empresas. Mas aquilo que eu reconheço em todos nós, portugueses, infelizmente ou felizmente, não é o sermos todos pequenos Belmiros Azevedos. Aquilo que nos caracteriza a todos é gostarmos de receber o mundo de braços abertos. E recebemos com flores. Muitas vezes recebemos com flores. E agora, abordando o que acontece com o turismo, é curioso ver o fenómeno que nós estamos a assistir em Lisboa e no Porto. Em Lisboa e no Porto não há uma única cama disponível nas noites de sextas e sábados durante o ano todo. Nos bairros onde gravita esse turismo, os restaurantes não fecham, antes pelo contrário, multiplicam-se. O comércio tradicional está ativo. A maioria esmagadora dos jovens com curso superior que não tinham emprego estão a sobreviver com iniciativas brilhantes à volta de atividades que se fazem alimentar do turismo. Ou seja, o turismo interfere com todos os setores de atividade económica. Resultado, é curioso que o turismo faz-se guindar por vetores de diferenciação. O facto surpreendente da possibilidade que eu imagino de Portugal se virar para as flores viria, sem dúvida nenhuma, a funcionar como um vetor que permitiria que o sucesso que nós vemos assistir em Lisboa e no Porto se pudesse espalhar por todas as regiões do interior de Portugal.
Aí nós veríamos uma dinâmica e um empreendedorismo em todos os setores de atividade e já foi aqui abordado hoje, eu sou arquiteto e até há 10 anos atrás havia uma situação em Lisboa que eu não compreendia e que me entristecia, que era o que fazer à Baixa de Lisboa e aos bairros antigos da cidade. Hoje em dia são impressionantes. É impressionante o dinamismo na recuperação desses bairros antigos. Resultado, acredito que este dinamismo, esse empreendedorismo, essas oportunidades imensas, mas principalmente para os jovens, se podiam iniciar e multiplicar em todas as aldeias, vilas e cidades do nosso Portugal. Eu acho isto curioso porque teríamos um vetor de diferenciação, mas simultaneamente de atração, a que acontecesse no interior do país o que está a acontecer em Lisboa e no Porto. E eu quase que diria, vamos florir Portugal, porque, parafraseando o nosso amigo Paulo Futre, vão ser charters e charters do mundo inteiro. Aí teríamos, provavelmente, o turismo como um dos primeiros vetores a poder arranjar condições e soluções para o aeroporto de Beja. Mas é curioso que estas vantagens não se ficariam pelo turismo. Se nós todos, com a participação de todos os portugueses, floríssemos Portugal, nós estaríamos a transformar a imagem do nosso país. E ao transformarmos a imagem do nosso país, logicamente, era com uma imagem de paz e de amor, mas simultaneamente a refletir também a ligação à nossa terra. E a ligação à terra e à natureza é um dos pontos principais e um dos principais desafios que se coloca a toda a humanidade. Logo, nós iríamos ser bastante pioneiros nesse assunto e iríamos começar a tomar consciência de cuidados e atitudes ambientais e proporcionaríamos um sem fim de oportunidades para Portugal. Mas agora é curioso que toda a gente pensa que o turismo fica por aqui, age com todos os setores de atividade, e vocês já imaginaram o que é que poderia acontecer em torno da imagem, à volta da valorização dos produtos de excelência que nós temos em Portugal? Nós hoje já falámos muito sobre os produtos de Portugal, inclusive eu fiquei muito contente de assistir aqui a personagens que praticamente fazem parte da seleção nacional da marca Portugal no que a produtos diz respeito, mas eu sou da opinião que nós não amamos os nossos produtos. Não amamos no sentido... Todos nós sabemos que são os melhores do mundo, como já repetimos aqui. Mas nós não os promovemos, nem os valorizamos como deve ser. Nós tivemos... Eu vou-vos dar alguns exemplos rápidos. Temos o vinho do Porto, que é mundialmente conhecido. 90% da população mundial pensa que o vinho do Porto, apesar de se chamar vinho do Porto, pensa que o vinho do Porto é inglês. Nós tivemos e temos o porco alentejano. O porco alentejano, há 65 anos atrás, não era comercializado de maneira a chegar às grandes cidades. Os nossos irmãos espanhóis compravam todas as varas de porco preto que conseguiam. Passados uns anos apareceram com o presunto de pata negra. O presunto de pata negra faz parte da bandeira espanhola, é exportado por um valor incalculável para todos os hotéis 5 estrelas do mundo inteiro e faz parte da bandeira espanhola. Os espanhóis, para não melindrarem os portugueses, designaram esse porco de cerdo ibérico. Não há dúvida nenhuma que ele nunca deixou de ser ibérico, mas o que é um facto é que ele era 100% lusitano, da zona de Barrancos. Nós temos a melhor laranja do mundo, mas o mundo pensa ou diz que a melhor laranja é de Valência. Nós temos dos melhores queijos do mundo. Os queijos germinados de Serpa e da Serra da Estrela são os dois que eu mais prefiro. Nós exportamos ambos os queijos em grandes quantidades para Paris. Mas se perguntarmos a uma parisiense se sabe o que é o queijo de Serpa ou o queijo de Serra da Estrela, ela diz que não. Nós exportamos
Exportamos para os nossos imigrantes, para consumo dos nossos imigrantes. Muito bem, agora dizem vocês muito bem então o que é que as flores têm a ver com a imagem ou a valorização da imagem dos produtos portugueses. Eu faço-vos um pequeno desafio que todos compreendem muito rapidamente. Se nós florirmos Portugal inteiro, o mel de Portugal vai virar num ápice um produto ícone, o mel mais caro do mundo, pelo simples facto que é do país flor. Atrás das flores vêm as abelhas e as abelhas produzem o mel. Com este raciocínio de imagem, que bom seria para os nossos publicitários promoverem os nossos produtos em função da beleza de Portugal ligada às flores, dos afetos dos portugueses relativamente à ligação às suas terras, nós iríamos valorizar todos os produtos provenientes das nossas terras. É uma questão de marketing, Tó Romano. Estamos a falar de uma questão de marketing. Absolutamente, e imagem é o campo onde eu movimento e sei bem o que os publicitários procuram motivos para vender os nossos produtos. Nós vendemos e temos autossuficiência de um azeite maravilhoso, eu não tenho dúvidas que temos dos azeites mais maravilhosos do mundo, mas nós não conseguimos exportá-lo a um valor suficientemente de qualidade, de valor. Continuo a ouvir notícias dos italianos nos comprarem tonéis de azeites e etiquetarem com marcas italianas e exportarem ao triplo do preço. O resultado, eu vejo aqui uma oportunidade tremenda para de projetarmos o Alentejo de outra forma. O Alentejo e Portugal inteiro. Claro. Resultado, e finalizando, este projeto do Florir Portugal já começou no Alentejo. Beja foi uma das cidades a aderir, Altalhão também e Castelo de Vide. Castelo de Vide já era Evadrim por natureza. Este ano avançou a Vila Viçosa e, entretanto, nós temos mais terras no Alentejo que sempre tiveram e têm tradições relativamente a flores. Estou-me a reportar a Campo Maior e a Reguengos. Outras cidades alentejanas já tiveram grandes tradições. Estou a falar de Moura, que se chegou a chamar ou apelidar Moura das Flores, Mourão e Serpa. O resultado, eu acredito que é possível, na próxima primavera, juntar todas as vilas e cidades e desencadearmos uma onda de união entre todos os E para já todos nós podemos fazê-lo. Em que todos podem para participar. Para já é fácil, cada alentejano pode começar a fazê-lo já. É tão simples, está ao alcance das mãos de cada um, basta colocar flores nas suas janelas e jardins. E florir. Muito obrigado. O Tó Romano tocou aqui em dois assuntos que julgo que são essenciais, também um deles tocado pelo presidente do Grupo Vila Galé, a reconstrução. Já vamos também falar um pouco do património cultural, mas antes queria falar com o João Martins sobre a desertificação. No caso, é o seu projeto que visa atrair pessoas mais jovens. Estamos a falar, e não só, podem não ser só. São aldeias-lar. Muito obrigado. Bem, integradas. Isto ficar quase para o final é um enorme desafio para manter esta plateia ainda atenta, ainda por cima sem café. Por isso, acho que vou ter que falar de amor, que é o único tema que prende a atenção das pessoas e que nos deixa dormir. Neste particular, do amor que me traz aqui, o Amor por um Melhor Alentejo, um projeto novo também que abracei, gosto de abraçar causas e por isso acredito que estamos aqui porque acreditamos num melhor Alentejo e só todos juntos conseguiremos esse mesmo melhor Alentejo. As pessoas reconhecem-me, se calhar, mais de estar ligado a outros projetos, nomeadamente ao Alqueva, que também é um projeto que abracei há 21 anos, e por isso, ao longo da vida, tenho também aprendido que temos que acreditar, temos que ter esperança e temos que fazer as guerras, como em diz relação ao projeto o Alqueva, recordo-me que havia muitos críticos, primeiro que não acreditavam que se construísse, depois porque não acreditavam que enchesse, e depois porque não acreditavam que realmente se aproveitasse. Porque o facto é que já destruímos esses 3 mitos. E por isso, acredito que também este projeto das aldeias Lar que defende, que já vou passar a explicar também, espero que não leve também mais 20 anos para poder materializar-se, mas que vou tentar de alguma forma aqui sustentar. Como a organização não queria que trouxéssemos PowerPoints, eu penso que aqui pelo menos um gráfico ilustrava, é para explicar este projeto, tenho que começar por apresentar aqui alguns números. Então é assim, o Alentejo em 1960 tinha um índice de envelhecimento de 2,6%. Em 2015 passou, sabem por quanto? 178%. Temos concelhos no Alentejo, como Merla, com índice de envelhecimento de 374,2%, ou Gavião, com 462,9%.
Portugal, em 60, tinha 27%, atualmente tem 143,9% de índice de envelhecimento. A Europa, a 28, tem hoje um índice de envelhecimento de 122%. Mas também outros países podem perguntar que é diferente. Não, o Reino Unido passou de 50 em 60 para atualmente para 100,8%, a França de 44 para 100,4%, a Dinamarca de 42 para 110%. Não é inocente é trazer aqui estes países. Em termos populacionais, atualmente, também só para termos uma noção, o Alentejo de 1971 até ao presente passou de pessoas com mais de 65 anos, de 0,8 milhões de pessoas, para 2,1, e o Alentejo tem hoje cerca de 25% também de uma população com mais de 65 anos, 25% dessa população. O que é que estes números nos traduzem? Há, efetivamente, um envelhecimento. Essa é a fotografia atual, não só de Portugal, mas da Europa, mas eu gosto de olhar para as coisas, às vezes não como uma ameaça, mas como uma grande oportunidade. E por isso, se o Portugal tem envelhecido e a Europa também, temos aqui um enorme mercado potencial. Só para dar, e como gosto de trabalhar com números, e quem é das estatísticas costuma dizer que os números, quando são torturados, falam a verdade, temos um mercado potencial ao nosso lado, na Europa, a 28, de 96 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Já agora fazia aqui um desafio, pedia que levantasse o braço, bem para não se deixarem dormir. Quem é que tem mais de 50 anos? Bem, tenho aqui um mercado potencial, temos aqui um mercado potencial de que dentro de 20 anos, provavelmente vão querer ter qualidade de vida e ter um envelhecimento, se calhar, ativo, e por isso costumamos dizer no Alentejo, e sei que a Ana também é alentejana, aqui Graças a Deus. de Reguengos, e por isso costumamos ter o ditado de dizer fazemos a cama onde nos deitamos. E por isso implica estratégia. Temos um conjunto de ativos, implica termos uma visão, estratégia, diferenciação, qualidade, e temos um património edificado, e fica a colega do património para o final, mas aldeias, vilas, com uma identidade histórica e cultural, que, se nada for feito, elas já são hoje aldeias-lar. Porquê? Porque já estão cheias de idosos. Então, o que é que eu defendo? Porquê é que não vamos dar a essas aldeias e vilas do nosso interior uma vocação de aldeias-lar? Elas já o são. Agora, é criar condições de atrair outros idosos portugueses. Muitos deles até são daqui. E se houver condições, acreditem que regressam. E tenho exemplos que vos posso dar sobre isto mesmo que estou a dizer. Há muitos que querem regressar e também não sabem como é que o podem fazer. E não podem fazer, se calhar não têm uma oferta ajustada até aquilo que são as novas exigências e aquilo que nós hoje gostamos. De equipamentos que já tenham as internets, tenham os wireless, tenham o tal interação que possam ter com a comunidade. E é tudo isto que eu defendo, que é pegarmos nas aldeias e vilas e dar-lhe uma vocação. E essa vocação pode ser de aldeia-lar, criando as condições para atrair idosos portugueses e europeus. Mas vamos construir aldeias novas ou vamos reconstruir o que existe? Pode ser um misto de valorizar ativos, é uma forma até de valorizar património e dar-lhe valor em casas, porque há casais que hoje com o sistema de eleição podem estar perfeitamente em casa. Agora, também temos depois ter para os cuidados já continuados e quando a pessoa acama, ter outro tipo de infraestruturas. Agora, pode haver um misto e a responsabilidade social destes projetos é dar condições às pessoas destas aldeias e vilas e dar-lhe mais tempo de continuidade das suas casas e as suas próprias casas. E integrarem, no fundo, o futuro numa grande rede de oferta para um turismo sénior, para um turismo de saúde, que Portugal, e aqui também com a questão do painel anterior, fala-se na fixação, temos que apostar na qualidade, e fala-se na fixação dos jovens e nas condições e no pagamento. Um projeto desta natureza interage com a comunidade, com a débil economia da comunidade local. As pessoas podem ir ao café, à mercearia ou à cabeleireira da própria localidade. E mais, gostaria muito de ver, se calhar que os nossos jovens e os nossos melhores quadros não continuassem a sair do país, porque já somos poucos, e sim, e estou a lembrar-me, por exemplo, dos enfermeiros. Porque é que não tem que ir para Londres? Se realmente eles pudessem fazer o seu trabalho cá, a cuidar dos nossos idosos e dos idosos europeus. No fundo, temos aqui um conjunto... Porquê? Porque depois também temos aqui o sol, temos gastronomia, temos um país de paz, e há fenómenos engraçados. Quer dizer, hoje os franceses, com a questão do Tó falou do terrorismo, que iam, e mesmo as pessoas da terceira idade, iam muito para o Norte da África, hoje estão a procurar muito o nosso país e o Algarve. O Reino Unido já o faz. Muitas das vezes voltam para o seu país de origem porque não encontram os cuidados de saúde. E Portugal podia assumir aqui um cluster estratégico e vital. E eu costumo dizer, se temos que saber em alguma coisa, que seja, nem que seja nesta questão da saúde, do cuidado dos outros. E por isso temos que fazer a cama onde nos queremos deitar nós e onde outros podem vir a deitar. E acreditem, se criarmos essas condições, vamos conseguir, de alguma forma,
reverter estas grandes assimetrias que existem entre o litoral e o interior. Agora, alguma coisa tem que ser feito, porque os números não mentem, foi aqueles que eu apresentei, e temos aqui uma excelente oportunidade de valorizar o património histórico edificado, que são as nossas aldeias e vilas do interior. E aproveitar essa oportunidade, João Martins, obrigada também por transmitir esta ideia do que é que pretende com as aldeias lares, aproveitando ou não o que já existe, mas transformando aquilo que pode ser para o futuro. Só mais um parênteses. No fundo, é transformar onde os outros possam ver ameaças, oportunidades. E como estamos num painel do turismo, e o Ceia da Silva também já cá não está, teve cá de manhã, há também um outro aspecto que segue a mesma filosofia, como é que no Alentejo aproveitou também uma outra oportunidade que se transformou de uma ameaça que se transformou em oportunidade e que está, curiosamente, até também no seu Conselho de Naturalidade, que é no Conselho de Reguengos. O Conselho de Reguengos tem hoje a primeira aldeia com iluminação pública inteligente do país. Porquê? Para potenciar também um outro projeto em que temos o céu certificado. Porquê é que o céu certificou no Alentejo? Podem perguntar. E também aqui estamos a apostar num turismo de qualidade nesta região, que é da observação das estrelas. Estamos conseguindo atrair à região turismo científico. Figuras da NASA que nunca tinham vindo a Portugal estão a vir ao Alentejo por causa deste projeto. Porquê? Pura e simplesmente porque se consegue observar o céu, porque há uma baixa poluição luminosa. Essa baixa poluição luminosa permitiu-nos certificar do céu. E isto tem desencadeado projetos até turísticos neste domínio. E por isso há todo um conjunto de valências e é olharmos para aquilo que às vezes outros veem como uma ameaça de transformar isto em oportunidades. Por último, estas aldeias também importa que se criem as condições para os jovens, para os familiares e, no fundo, um envelhecimento ativo e uma intergeracionalidade que é desejável. E ainda há pouco falava com o Comissário Carlos Moedas, porque uma das oportunidades também possíveis é algumas destas aldeias sirvam para os jovens para os estágios. Temos aqui tantas fileiras potenciadas, por exemplo, para Alqueva, a nível da água, do ambiente, do turismo, das energias renováveis, da inovação e tecnologia. Ao nível de doutoramentos, porque é que não vir para aqui algumas destas aldeias ser até a sua casa enquanto fazem os seus estágios, em que ainda por cima tem um grande lago com todo um conjunto de oportunidades lúdicas associadas e com um potencial incrível ainda por explorar e desenvolver. Temos que acreditar mais, agora temos que definir uma estratégia, apostar na qualidade e, no fundo, trabalharmos, acima de tudo, em rede. Aquilo que mais nos condiciona, porventura, é que trabalharmos muito sozinhos e de costas viradas. Em projetos individuais. E aqui que o Melhor Alentejo pretende dar também, de alguma forma, o seu contributo, fazendo pontes e olhando para o futuro. Obrigada, João Martins. Ana Paula Mendoeira, a Diretora Regional da Cultura do Alentejo, víamos também aqui a falarmos da degradação, muitas vezes, do nosso património cultural, do nosso património arquitetónico e também com essa desvalorização por aquilo que é nosso. Muitas vezes visitamos aquilo que está lá fora e não apreciamos o que temos cá dentro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi dirigido pelo nosso amigo Manuel Valadas e felicitá-lo por esta iniciativa e por este movimento Melhor Alentejo. Cumprimentar também todos os meus colegas de painel e felicitar pelas intervenções, foram de facto fantásticas. E um cumprimento especial à Ana Sofia, que é a minha conterrânea, com muito gosto. Somos de Reguengos de Monsaraz e é um gosto estar aqui com ela. Peço desculpa esta nota pessoal, mas tem a ver com pessoas que são da mesma terra. Eu não sabia que o Dr. António Ceia da Silva não ia estar neste painel e, portanto, quando falámos sobre a minha intervenção relativamente à cultura e ao património, eu deixei, como acho que é correto, para ele, de facto, essa abordagem das questões do turismo na dimensão da cultura e do património, porque, de facto, a Entidade Regional de Turismo, com quem nós trabalhamos muitíssimo de perto e estamos envolvidíssimos em muitos projetos em comum, um pouco por todo o Alentejo, mas, de facto, essa é a área da Entidade Regional de Turismo. Nós trabalhamos um pouco a montante do turismo, na área da cultura e do património, e devemos trabalhar em conjunto e articularmos-nos com o turismo, e é isso que procuramos fazer. Mas como eu, de facto, mas ele interveio de manhã, então, o Dr. Ceia da Silva já fez uma intervenção de manhã. Já fez. Pronto, então com certeza que ele abordou essas questões e não ficam lacunares
porque eu estava de facto a pensar que ele estaria aqui e, portanto, não preparei a minha intervenção para falar de projetos concretos e da articulação que nós temos com o turismo, com a entidade regional de turismo do Alentejo, porque com certeza que ele falou também disso relativamente aos projetos, sobretudo na área do património, da recuperação do património, nomeadamente também o programa Revive, em que está incluído, entre outros, este hotel que está a ser preparado para Elvas, pela empresa Vila Galé. E, portanto, pensei que poderia, e peço desculpa, ir um pouco... talvez a contracorrente, não no sentido negativo, mas no sentido de propor uma outra visão destas questões da cultura e do património que normalmente não são tão aproveitadas pelo turismo, mas que eu acho que poderão vir a ser nesta perspectiva que este meu amigo disse e que eu concordo inteiramente, é que nós devemos fazer as coisas bem para nós, em primeiro lugar, e não apenas de propósito para os turistas, porque isso depois virá por acréscimo, não é? E eu concordo inteiramente com isso. E nesse sentido, e porque me deram 10 minutos de tempo de intervenção... Nesta altura menos. Nesta altura menos. Eu preparei um pequeno texto. Vou pedir à Ana Sofia a autorização para poder... Pode, desde que seja breve. Nunca vi um alentejano cantar sozinho, com egoísmo de fonte. Quando pensava na forma de abordar a questão da cultura no Alentejo e perante as variadas e diversas possibilidades de o fazer, este verso do poeta José Gomes Ferreira deu um mote para uma curta intervenção. Porque este verso encerra toda uma identidade cultural. Dizer que um alentejano não canta sozinho com o egoísmo das fontes quer dizer que aqui, no Alentejo, existe o hábito e a tradição do canto em grupo, do convívio inevitável, da conversa longa e espaçada, de ouvir o outro, de olhar em volta, de ver e sentir e compreender o território e da relação forte com a paisagem e com a terra. Por isso, falar de cultura no Alentejo implicará sempre falar também de agricultura. Dizia Hannah Arendt que foi entre um povo essencialmente agrícola que o conceito de cultura fez a sua aparição. E foi através de uma analogia com a cultura e o cultivar a terra que Cícero usou pela primeira vez a expressão cultivar o espírito e cultura do espírito. Falar de cultura no Alentejo implica também, portanto, falar do território e da sua ocupação. O ordenamento do território habitado tornou-se parte integrante da nossa condição antropológica e da nossa dupla e incondicional pertença aos mundos da natureza e da cultura que não devem ser dissociados. Ora, se há região onde historicamente essa realidade é escrutinável, o Alentejo é, desse ponto de vista, uma região privilegiada no nosso país. E, no entanto, no Alentejo, como de resto noutras regiões, encara-se muitas vezes a cultura e o património como atividades ligadas apenas aos tempos livres, ao entretenimento e à informação. A sua passagem de valor a produto, ligada a uma certa ideia redutora de desenvolvimento, é, do nosso ponto de vista, bastante limitativa, de uma dimensão maior. A cultura tem deixado muitas vezes de ser formação para ser apenas informação, comunicação e indústria. O homem, perante esta panaceia da cultura reduzida ao entretenimento, não precisa já de evoluir para níveis maiores de consciência e de complexidade e de cultura do espírito de que nos falava Cícero. Confundimos com frequência património com história e os dois com memória. A identidade e a criação não são produtos, a autenticidade não tem sempre que ser adjetivada de excelência, como por vezes metonimicamente se faz crer. A cultura e o património e as artes não são neutros, mas são libertadores. E através deles podemos intervir para mudar, para melhorar o que está à nossa volta, dizendo ao que vimos, abrindo janelas para o mundo, metendo as mãos na massa. A arte e a cultura, em geral, foram convocadas desde as duas grandes guerras do século XX e, sobretudo, com a criação da ONU e, particularmente, da Unesco, para desempenharem um protagonismo inusitado até então. O protagonismo da construção da paz, pela primeira vez considerada como algo mais do que a ausência de guerra. Desde então que a cultura e as artes se institucionalizaram para principalmente poderem desempenhar esse papel, até então deixado para outras dimensões, e com esta institucionalização as dimensões cultural e artística entraram nas relações internacionais ao mais alto nível e, sobretudo, ao nível diplomático.
É a consciência da possibilidade da morte da civilização, através da destruição da guerra em todos os sentidos, que traz a arte e a cultura para a geopolítica. Nós, as civilizações, sabemos hoje que somos mortais. Escrevia Paul Valéry em 1919, no seu ensaio A Crise do Espírito, num período em que os intelectuais e os artistas das elites europeias começavam a pensar na cultura e na arte como via privilegiada para combater a violência e construir a paz. Mutatis mutandis, hoje estamos talvez, uma vez mais, na mesma encruzilhada, embora já sem a lucidez de Paul Valéry, alastrada aos processos de tomada de decisão política nesta espécie de pós-modernidade em que vivemos, ao mesmo tempo de globalização e de fragmentação. A democratização da cultura e das artes nasceu assim na Europa para, em primeiro lugar, contribuir numa dimensão política para a construção da paz. A democracia cultural e artística foi um dos pilares da utopia, dos inícios da construção europeia avançada, dos visionários que em 1945 trabalharam nesse sentido e que nos tornaram, a nós, que acreditamos nessa via, herdeiros legítimos para a proclamarmos. Sim, para proclamarmos a utopia, hoje, quando parece não haver nada de politicamente menos correto do que falar em utopias, pois ela é e será sempre indispensável para as nossas vidas individuais e coletivas, para as artes, para a cultura, para o património. E eles aí estão no centro da construção utópica da vida. As artes e a cultura enquanto dimensões libertadoras do espírito. No seu ensaio, escrito em 1910 com o título Do Espiritual na Arte, o artista Kandinsky afirmava que a arte é a ressurreição da vida em nós. Importa recuperar essa dimensão que estamos a perder, mas que devemos reencontrar e que nos faz viver ciclos dialéticos de eterna renovação, onde as artes, a cultura, o património e o seu ensino e educação têm um papel tão importante e, nos nossos tempos, por vezes, tão pouco vislumbrado. Se não percebermos a dimensão espiritual da vida, podemos reduzir reflexivamente a arte e a cultura à ideologia, como se um objeto artístico ou patrimonial e a criação não tivessem outro propósito ou significado além do económico ou do político. A crise também na arte e na cultura contemporâneas, disfarçada de um boom economicista, de feiras de vaidades e vernissagens de galerias, deve-nos fazer cada vez mais pensar criticamente sobre a urgência de voltar a introduzir a vida e a sua inseparável espiritualidade nas artes, na criação artística e na cultura. Na luta pelas utopias, numa altura em que cada vez mais sabemos que o enunciado fim da história foi uma clara precipitação. Para o Alentejo, para a cultura no Alentejo, é um grande motivo de orgulho e de esperança poder contar, como contamos, com parceiros no terreno que nos permitem ter este outro olhar que consideramos importante. A nossa região tem, também na área da cultura, um conjunto de assinaláveis possibilidades de futuro de melhor Alentejo, em que estamos a trabalhar, quer na área da conservação patrimonial e na produção de conhecimento através da investigação, quer na área da cultura ou da arte contemporânea, a partir de polos no território, como o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Artes de Sines, as escolas de música como o Conservatório de Baixo Alentejo, e os projetos inovadores nesta área, o teatro, a dança, a performance, os projetos de artes performativas em Montemor, Ourique, Aljustrel, Beja e Almodóvar, os festivais como o Islâmico de Mértola, o de Música de Marvão, o Festival de Músicas do Mundo de Sines, apenas para citar alguns exemplos mais conhecidos e mais relevantes. A arquitetura contemporânea e a candidatura da obra de Álvaro Siza à Unesco, onde estão duas obras no Alentejo, o Bairro da Malagueira, que este ano celebra o seu 40º aniversário, e a Adega Maior, em Campo Maior. Também, ainda, é importante referir os projetos agrícolas com uma forte componente, fortíssima componente cultural, como são os exemplos do projeto da Herdade do Esporão, que já ouvimos aqui hoje, e da Quinta do Quetzal, para citar apenas dois, entre muitos outros que temos felizmente no Alentejo. As coleções de arte privadas, como as de Marinho Gaspar no Alvito ou de António Cachola em Elvas, e outras que estão em preparação, a Casa Ateliê João Cotileiro, onde estamos a trabalhar em conjunto para criar um polo importante de escultura em pedra no Alentejo, ou o recente trabalho que estamos a desenvolver relativamente a todo o extenso e importante espólio do pintor Espiga Pinto, são apenas alguns dos muitos aspectos de um projeto de território menos conhecido, ligado à criação artística e ao ensino das artes, à cultura e à beleza,
onde contamos, obviamente, com o mais relevante programador nesta área da arte contemporânea que temos no Alentejo, que é o Fórum Eugénio de Almeida, da Fundação Eugénio de Almeida, e com todas as autarquias e polos de ensino superior, que também já ouvimos aqui hoje, que trabalham no desenvolvimento destas dimensões. Temos desenvolvido em muitos destes campos já um significativo trabalho a vários níveis e temos, em conjunto, sobretudo, construído pontes, o que nos dá imensa satisfação. Deixo aqui em primeira mão, por exemplo, uma notícia que resulta de uma profunda aposta na investigação científica e no mecenato que temos vindo a fazer na área da cultura e do património e que nos permitiu recentemente identificar uma escultura, um busto de época romana, desde os inícios do século XX, depositado aqui, no Museu de Beja, como uma das poucas cabeças de Júlio César conhecidas em todo o mundo e que brevemente iremos revelar com a presença do Ministro da Cultura aqui em Beja. Este é o nosso mais recente resultado, de que muito nos orgulhamos e que contribui para um Alentejo melhor na área do conhecimento e do património. Mas temos um longo e desafiante caminho a percorrer, juntos, para promover sempre, primeiro, a liberdade, os direitos, a plenitude de todos e de cada um através da via da evolução positiva dos indivíduos, e não há outra forma de o conseguir de maneira equilibrada, mas crítica, senão através da educação e da cultura e da arte, responsável e responsabilizante, na via da utopia, porque sabemos bem que, como nos disse Nelson Mandela, o impossível é apenas o que ainda não aconteceu. E o caminho mais certo para o impossível é seguirmos a nossa tradição, expressa no verso do poeta, e cantar com os outros, sem o egoísmo das fontes. Muito obrigada. Peço desculpa pelo... Muito obrigada também, Ana Paula Amendoeira. Neste sentido que estamos a falar da cultura, estamos a falar da arte, estamos a falar do nosso património, do nosso património edificado, mas também do nosso património cultural. Eu queria também chamar esta discussão um dos homens que mais persistência tem tido neste nosso Alentejo, a lançar uma revista. Hoje estamos a falar de Melhor Alentejo, mas a revista chama-se Mais Alentejo. É o António Sancho. António, muito boa tarde. Não sei se tem algum microfone mais perto de si para que pudesse também dar-nos umas palavrinhas ou eventualmente até chegar aqui, uma vez que há aqui uma cadeira vaga. São 17 anos de persistência, António, dedicados ao Alentejo, dedicados à nossa cultura, à nossa arte, ao nosso património e, no fundo, é comunicarmos o Alentejo. Há pouco o Tó Romano estava preocupado com o marketing, o António está mais preocupado com a comunicação do nosso Alentejo. O que é que mais o preocupa para o futuro? Neste momento estou ainda a beber a leveza da poesia da minha amiga Ana Paula. Qual é a pergunta, Ana Sofia? Estava mesmo na poesia, António. Não, estava-lhe a perguntar. Há pouco o Tó Romano estava concentrado no seu projeto de marketing da imagem que o nosso Alentejo dá fora do Alentejo e também fora de Portugal. O que eu lhe pergunto a si é que desafios é que temos na comunicação do Alentejo, na forma como transmitimos o nosso Alentejo e o que é ser alentejano. Certo. Antes disso, queria felicitar o Grupo Melhor Alentejo. Eu sei do que falo, porque há 16 anos, a revista tem 17, vai fazer em junho, mas há 16 anos que organizo a Gala Mais Alentejo, que organizamos a revista, e sei o trabalho que dá. Portanto, a Gala Mais Alentejo é por direito próprio, hoje em dia, o evento que tem o estatuto e a credibilidade de dar prémios a todas as atividades, dar prémios anuais a todas as atividades que se desenvolvem no Alentejo, nas mais diversas áreas. Portanto, sei o que custa organizar um evento. O Grupo Melhor Alentejo está de parabéns. Organizou hoje aqui um grande evento. Está, em especial, de parabéns o Manuel Valadas, que me procurou há sensivelmente um ano para integrar o grupo. Hoje, na intervenção dele, por esquecimento, não mencionou o meu nome. Não lhe devia perdoar isso, mas perdoou. Mas está agora a falar, António. O Alentejo, bem, eu sou jornalista já há muitos anos. Há pouco o João fez-me levantar o braço, mais de 50, depois 50 e tais. Se calhar 60. Se calhar 62, que é o que tenho. Já sou jornalista há 35 anos e os meus mestres mais antigos, o Uta da Fonseca, o Nuno Rocha, o Mário Zambojal, embora este sempre com um sorriso, ensinaram-me que quando há tragédia é notícia. Quando não há tragédia, não é notícia. E no Alentejo não estamos a falar de tragédia, muito pelo contrário. E por isso é mais difícil comunicar. É mais difícil comunicar. No entanto, é evidente que o Alentejo tem surgido na comunicação social
Por exemplo, as duas revistas de grande informação que existem em Portugal, a Visão, as semanais, a Visão e a Sábado, muitas vezes colocam em manchete temas ligados ao Alentejo, quase sempre ligados à agricultura ou então ao turismo, porque realmente são os temas mais apelativos que neste momento o Alentejo oferece, o Alentejo tem. De qualquer das formas, eu queria, durante o evento, durante os debates, durante os painéis, têm sido abordados diversos temas. Falou-se em pessimismo, em otimismo. Eu sou do Alentejo otimista. Eu também, eu sou como o Tó Romano, enfim, não é em termos de flores, mas é em termos de sonhos. Eu, há 17 anos, tive o sonho de fazer um projeto no Alentejo a partir do nada. Um sonho de um jornalista que quis fazer uma revista, mas atenção, eu queria fazer, não era uma revista qualquer, eu queria fazer a melhor revista do Alentejo e uma das melhores do país. Evidentemente... E já dura 17 anos. Já dura 17 anos. E, portanto, é essa mentalidade que, no fundo... Mas, António, quando comunica o nosso Alentejo, na sua revista Mais Alentejo, que cuidados é que tem, por exemplo, e cuidados é que podemos ter daqui para a frente? Ana Sofia, nós durante muitos anos, em 17 anos, já fizemos capas com todos os temas mais, vamos dizer assim, entre aspas, jornalísticos. Certificação humana, já foi capa 2 ou 3 vezes, suicídio, gravidez adolescente, problemas ligados à saúde, enfim, envelhecimento da população, os mais diversos, que são mais jornalísticos, digamos assim. A partir de uma determinada altura, a Mais Alentejo trilhou o caminho de ser uma bandeira do Alentejo atirada ao país, porque nós temos distribuição a nível nacional. Aliás, os hábitos de leitura no país são o que são, toda a gente sabe, no Alentejo ainda pior, não há população, enfim, não há hábitos de leitura, como é evidente. Portanto, nós temos muito mais penetração fora do Alentejo do que no próprio Alentejo. E a nossa aceitação reside precisamente aí, que é o que o país procura do Alentejo. Nós mostramos ao país aquilo que o Alentejo é, aquilo que o Alentejo tem. Não é? Sempre de uma forma positiva. Nós falamos, vou dizer aqui um chavão, uma coisa, enfim, até talvez como jornalista me possa interrogar o que é que isso quer dizer, mas nós fazemos, entre aspas, um jornalismo positivo. Porque nós queremos pôr o Alentejo lá em cima, por isso é que nos chamamos Mais Alentejo. Mais e também Melhor Alentejo. António Sancho, obrigada também pelo seu testemunho enquanto diretor desta revista Mais Alentejo. Para a camisa eletrizante do meu amigo Jorge, que é fantástica. Desculpa. Eu vou precisar desse Isso é que microfone. não vamos entrar agora no coisa, porque Sporting sempre. Jorge Rebelo de Almeida, tem o microfone? Ainda queria dizer umas palavrinhas, temos que ser muito breves. Eu não sei se mais alguém quer dizer algum comentário, mas se o fizerem, têm de ser 30 segundos. Eu ia muito rapidamente fazer 3 notas. Em primeiro lugar, hoje pergunta-se muitas vezes, temos que inovar, temos que nos diferenciar no turismo. Não é preciso procurar muito, porque basicamente a nossa diferenciação passa pela valorização de tudo aquilo que é nacional. É isso que nos vai diferenciar de outros destinos. Recuperamos o nosso património, a nossa cultura, a nossa gastronomia, e nós estamos a atravessar uma onda tão positiva que eu daqui a bocadinho estou ali como o António Sancho a viajar com a poesia dela. Porque, a segunda nota, para além das flores, nós temos hoje um desígnio com o qual eu brincava com o homem que lançou esta campanha aqui há uns anos, de nos transformarmos num país verde, as nossas cidades não terem carros poluentes. Eu hoje não tenho dúvidas nenhumas que seria um grande desígnio nacional e nós não precisaríamos, junto ali com as flores do nosso amigo Tó, nós se assumíssemos um projeto de cidades verdes onde não houvesse poluição, onde os carros tivessem todos que ter energia elétrica, os autocarros, tudo isso, nós já tínhamos uma divulgação automática, porque nós éramos um modelo para o mundo. E isto é possível fazer em cidades pequenas como as nossas. É relativamente fácil. Terceira nota, foi aqui muito falado o problema da idade, e eu ando sempre a avançar nessas ondas, e até para consumo próprio também, estou a fazer agora em Sintra um hotel do anti-aging. O que é isto? Eu acho que o turismo, bem ou mal, cresceu para um patamar elevado, não é o salvador da pátria. Nós temos que continuar a ter, até para sermos interessantes para os turistas, temos que continuar a ter coisas importantes, atividades. Aqui o Alentejo não é só agricultura, não é só turismo, pois deve ter um conjunto alargado de atividades. Com as tecnologias de informação hoje, é possível estabelecer bases
de ligação com toda a Europa. As distâncias hoje são impensáveis. Mas eu volto a pensem bem neste tema de nós transformarmos este país num país verde, mas verde não no sentido ali do António Sanches, que é um lagarto, um leão desembestado, mas transformarmos num país verde em termos ecológicos. Uma última nota. Este projeto da saúde, ou do turismo de saúde, não é para salvar a saúde, porque a saúde também, devo confessarmos, que entre as milhentas coisas que estão numa onda boa em Portugal, também a saúde está com um caminho dinâmico, há muitas iniciativas na área da saúde. O que é que nós ali decidimos fazer? Que eu há 20 anos pensava nisto, mas que na altura não havia mercado para isso. Hoje toda a gente é ligadíssima na alimentação. Não olhem para mim, que não é o meu exemplo, que eu deixei de fumar e engordei. Mas vou perder peso agora, até para inaugurar o hotel em 25 de abril do próximo ano, vou ter que estar elegante, para mostrar uma... Não é um projeto de coisas doidas, nem de dietas, não. É a alimentação, a cura pela alimentação. E o Alentejo também pode seguir traçar esse caminho? Nós vamos ter 2 restaurantes fabulosos de comida saudável, mas que não têm que ser chatos. Eu odeio tudo o que é chato e vão ter que ser uns projetos engraçados e aí vamos acolher pessoas de mais idade, que ainda eram muitos aqui nas salas, já estão aqui uma série de fregueses. Olha, muito obrigada, parabéns aqui pela iniciativa, que foi muito boa. Obrigada, Jorge Rebelo de Almeida, Ana Paula Mendoeira, João Martins, Tó Romano. Agradeço a todos as vossas ideias para o nosso Alentejo, para os próximos desafios.